Um dia comum toma um rumo dramático quando ele descobre a verdadeira identidade de sua empregada. A revelação o força a confrontar seu passado e buscar redenção. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto da mansão de Richard Thompson em Bel Air, lançando longa sombra sobre o piso de mármore italiano. Richard sentou-se em sua cama king size, sua mão instintivamente alcançando os comprimidos para dormir prescritos em sua mesa de cabeceira. Outra noite de sono fragmentado, assombrado por memórias que ele passou décadas enterrando. Ele foi até seu escritório em casa, uma sala espaçosa dominada por uma mesa de mogno e paredes forradas com prêmios de várias associações imobiliárias. A sala gritava sucesso, mas os olhos de Richard continuavam se voltando para uma única moldura prateada. A foto mostrava um momento familiar perfeitamente organizado. Sua esposa Verônica, imaculada em um vestido de grife, parada ao lado dele enquanto seus 2 filhos, Thomas e Elizabeth, sorriam com precisão praticada. A imagem representava tudo o que ele havia construído, e tudo que parecia cada vez mais vazio. Richard ajustou a gravata, preparando-se para mais um dia de reuniões e aquisições de imóveis. Seu telefone vibrou com mensagens de incorporadores e investidores, cada um exigindo sua atenção imediata. Ele construiu seu império por meio de dedicação implacável, nunca deixando o sentimentalismo obscurecer seu julgamento. No entanto, ultimamente, algo parecia estranho, como uma coceira persistente que ele não conseguia coçar. A equipe da casa se movia eficientemente ao redor dele, mantendo a coreografia cuidadosa da vida luxuosa. Sua governanta-chefe, Sra. Shen, aproximou-se com sua eficiência característica. Sr. Thompson, a nova assistente pessoal chegou. Devo mandá-la entrar. Richard assentiu distraidamente, examinando e-mails em seu telefone. Ele ouviu passos e olhou para cima para encontrar o olhar de Maya Martinez. Algo em seus olhos o fez congelar. Eles eram escuros e intensos. E, mantendo uma qualidade familiar que lhe enviou um choque desconfortável pelo peito. Maya estava de pé, ereta, em seu vestido preto simples, sua expressão profissional, mas cautelosa. Sr. Thompson, ela disse, sua voz firme. Eu sou Maya. Estou ansiosa para trabalhar para você. Richard se viu olhando por mais tempo do que o apropriado. Havia algo em seu porte, no conjunto de sua mandíbula, que despertava memórias há muito enterradas. Ele sacudiu a sensação, atribuindo-a à falta de sono. Bem-vinda a bordo, Maya. A Sra. Shen lhe mostrará suas tarefas. Ao longo da manhã, Richard vislumbrou Maya enquanto ela aprendia a rotina doméstica. A cada vez, aquela sensação incômoda de reconhecimento ficava mais forte. Ele tentou se concentrar no trabalho, no grande projeto de desenvolvimento que precisava inspecionar naquela tarde, mas sua concentração continuava diminuindo. No início da tarde, Richard teve que escapar da atmosfera repentinamente sufocante da mansão. Ele entrou em seu Mercedes Classe S, tentando fugir dos sentimentos perturbadores que a presença de Maya havia despertado. A estrada costeira para seu mais novo empreendimento geralmente o acalmava, mas hoje suas mãos seguravam o volante com muita força. Seu telefone tocou, outra ligação de investidor que ele não podia ignorar. Quando ele estendeu a mão para pegá-lo, um carro desviou para sua faixa. Richard girou o volante, mas tudo aconteceu rápido demais. Metal gritava contra metal. O mundo girava em um caleidoscópio de céu e asfalto. Ele sentiu um impacto nauseante, depois nada. A próxima sensação clara foi dor e o bip rítmico dos monitores do hospital. Richard tentou se mover, mas descobriu que seu corpo não respondia. O pânico subiu em sua garganta enquanto o médico explicava termos como lesão na medula espinhal e paralisia parcial. O poderoso Richard Thompson, que passou a vida moldando o horizonte da Califórnia por pura força de vontade, agora estava indefeso em uma cama de hospital. Enquanto médicos e enfermeiros se moviam ao redor dele, a mente de Richard continuava retornando ao rosto de Maya, aquela familiaridade assustadora em seus olhos. Era como se o acidente tivesse quebrado algo aberto em sua mente, deixando memórias há muito reprimidas vazarem. Mas ele não conseguia encarar esses pensamentos agora, não quando seu mundo inteiro tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Mais tarde, sozinho na escuridão de seu quarto de hospital, Richard finalmente admitiu para si mesmo que havia reconhecido nos olhos de Maya. Eles eram exatamente como os seus. O quarto estéril do hospital se tornou a nova prisão de Richard, um contraste gritante com sua mansão cuidadosamente organizada.
Os médicos falavam em tons comedidos sobre seu prognóstico, mas suas palavras se confundiam enquanto sua mente oscilava entre a dor presente e os arrependimentos passados. A paralisia o confinou abaixo da cintura, forçando-o a depender de outros para as tarefas mais básicas, uma reviravolta cruel para um homem que construiu sua vida no controle absoluto. Durante as longas noites, quando os analgésicos turvavam seus pensamentos, memórias que ele havia reprimido por décadas começaram a surgir com uma clareza cruel. 25 anos atrás, em um pequeno apartamento em East Los Angeles, ele tomou uma decisão que o assombraria. Helena, jovem e bonita, segurando sua filha recém-nascida. Sua própria voz, fria e distante, explicando por que ele não podia fazer parte de suas vidas. O som de uma porta se fechando enquanto ele se afastava, escolhendo seu futuro ambicioso em vez de seu passado compartilhado. A lembrança das lágrimas de Helena se fundiu com o olhar intenso de Maya, criando uma conexão que ele não podia mais negar. Cada vez que ele fechava os olhos, ele via o rosto de Maya sobreposto àquela cena de muito tempo atrás. O momento combinava. A semelhança era inegável. A filha que ele havia abandonado agora trabalhava em sua casa, servindo a família que ele havia escolhido em vez dela. As notícias de seu acidente se espalharam rapidamente por seus círculos de negócios e redes sociais. Seu telefone vibrava constantemente com mensagens que ele não conseguia ler. Entre as atualizações da equipe do hospital sobre sua condição, ele continuava esperando ouvir o nome de Maya, embora não pudesse admitir esse desejo nem para si mesmo. Maya, enquanto isso, estava em seu pequeno apartamento do outro lado da cidade, olhando para seu telefone exibindo manchetes de notícias. Inês sobre o acidente de Richard Thompson. Suas mãos tremiam enquanto ela lia sobre sua condição. O homem que ela havia cuidadosamente rastreado, o pai que havia abandonado ela e sua mãe, agora estava indefeso em uma cama de hospital. Ela havia assumido o trabalho em sua casa deliberadamente, planejando confrontá-lo eventualmente, mas agora tudo havia mudado. Ela andava de um lado para o outro em seu quarto, cheia de emoções conflitantes. Parte dela sentia uma satisfação selvagem com o sofrimento dele, deixá-lo saber como era ser impotente, depender da misericórdia dos outros. Outra parte se lembrava da garotinha que havia passado inúmeras noites sonhando com o amor de um pai, que havia esperado perto das janelas esperando que ele aparecesse e explicasse por que havia partido. A chegada de Veronica Thompson ao hospital criou um rebuliço entre a equipe. Ela entrou usando roupas de grife e maquiagem perfeita, desempenhando o papel de esposa dedicada para o benefício de qualquer olhar atento. Mas quando ela entrou no quarto de Richard, sua fachada rachou ligeiramente. O conselho está ficando nervoso, ela disse, arrumando flores ao lado da cama dele. Precisamos projetar força agora. O acordo da Martinez Development está por um fio. Richard a observou, vendo pela primeira vez como o relacionamento deles havia se tornado mais um acordo real do que um casamento. Preciso te contar uma coisa sobre Maya, ele disse. As mãos de Verônica pararam nas flores. A garota nova? O que tem ela? Ela é minha filha. As palavras pairaram no ar entre eles. O rosto de Verônica passou por uma série de microexpressões: choque, raiva, cálculo. Há quanto tempo você sabe? Eu suspeitei quando a vi pela primeira vez. O acidente deixou tudo mais claro. Isso pode arruinar tudo que construímos, Verônica disse, com a voz tensa. A empresa, nossa posição na sociedade, a herança dos filhos. Você já pensou em alguma dessas coisas? Richard olhou para sua esposa de 20 anos, a mulher que o ajudou a construir seu império, e viu uma estranha. Não penso em mais nada há 25 anos. Talvez esse tenha sido o problema. A tensão entre eles aumentou quando Verônica percebeu as implicações. A vida cuidadosamente construída deles, construída na busca implacável de Richard pelo sucesso, de repente pareceu frágil. Ela saiu do quarto sem dizer mais nada, seus saltos batendo contra o chão do hospital como um cronômetro em contagem regressiva para uma explosão. Richard deitou-se na cama, sentindo o peso de décadas de escolhas pressionando-o. Pela janela, ele podia ver o horizonte que ele ajudou a moldar, edifícios alcançando as nuvens. Mas pela primeira vez, esses monumentos ao seu sucesso pareciam sem sentido comparados à simples conexão humana que ele havia jogado fora todos aqueles anos atrás. Maya estava do lado de fora do quarto 742 do Cedars-Sinai Medical Center, sua mão congelada a centímetros da porta. O cheiro antisséptico do corredor a lembrou de outro hospital, 15 anos atrás, quando ela se sentou ao lado do leito de morte de sua mãe. Helena morreu sem nunca mais ver Richard, levando a maioria de seus segredos sobre ele para o túmulo.
Maya ficou com apenas fragmentos, uma fotografia antiga, algumas confissões chorosas e a questão candente de por que ele tinha ido embora. Câmeras de segurança rastrearam seus movimentos enquanto ela andava pelo corredor. Como funcionária de Richard, ela tinha um motivo legítimo para estar lá, mas sua presença parecia uma invasão. A voz de sua mãe ecoou em sua memória. Seu pai fez sua escolha, Mija. Temos que respeitar isso. Mas o respeito não havia preenchido a cadeira vazia em eventos escolares, não havia explicado uma jovem porque ela não era digna do amor de seu pai. Finalmente, Maya abriu a porta. Richard estava apoiado na cama, sua presença habitual de comando diminuída por máquinas hospitalares e linhas intravenosas. Seus olhos se encontraram e, por um momento, nenhum dos dois falou. A semelhança entre eles, sutil, mas inegável, pairava no ar como uma acusação não dita. Maya, disse Richard, sua voz áspera. Você veio. Ela entrou no quarto, mas permaneceu de pé perto da porta. Senhor Thompson. A casa-equipe estava preocupada com sua condição. Seu tom profissional parecia uma armadura. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para a cadeira ao lado da cama, estremecendo levemente com o movimento. Quando ela não se moveu, ele acrescentou: acho que nós dois sabemos que esta não é apenas uma visita de cortesia de uma funcionária. A compostura cuidadosamente mantida por Maya quebrou. 25 anos de silêncio. E agora você quer conversar? Por que você está presa naquela cama e não pode fugir de novo? Richard estremeceu com as palavras dela. Eu mereço isso. Eu mereço pior. Mas preciso que você saiba o quanto eu sinto, desculpe. A risada de Maya foi amarga. Eu vi minha mãe trabalhar em 3 empregos para nos manter à tona. Eu cresci em um apartamento de um cômodo, enquanto seus outros filhos moravam em mansões. Eu tive que abandonar a escola de arte para cuidar da mãe quando ela ficou doente. Onde estava seu pedido de desculpas, então? As palavras dela atingiram Richard como golpes físicos. O sucesso que ele construiu, a riqueza que acumulou, tudo isso parecia vazio diante da realidade da dor de sua filha abandonada. Eu era um covarde, ele admitiu. Eu tinha ambições, planos para o meu futuro. Sua mãe e eu éramos tão jovens, e eu me convenci de que vocês dois estariam melhor sem mim. Eu disse a mim mesma que estava fazendo a coisa certa ao ficar longe. E agora? A voz de Maya tremeu. Por que você me contratou? Você sabia quem eu era? Richard balançou a cabeça. Eu suspeitei, desde o momento em que te vi. Você tem a força da sua mãe, mas tem meus olhos. O acidente me forçou a parar de fugir da verdade. Maya se aproximou, suas mãos agarrando as costas da cadeira. Eu costumava sonhar em te encontrar. Todo aniversário, todo Natal, eu imaginava você aparecendo na nossa porta com alguma grande explicação que faria tudo fazer sentido. Mas você nunca veio. Não posso mudar o passado, Richard disse suavemente. Mas estou aqui agora, se você me deixar tentar fazer as pazes. Fazer as pazes? A voz de Maya se elevou. Você acha que pode simplesmente assinar um cheque e apagar 25 anos de abandono? Comprar de volta os momentos que você jogou fora? Richard tentou se sentar mais ereto, frustração evidente em seu movimento. Não foi isso que não, Maya o interrompeu. Você não pode bancar o pai arrependido agora só porque está vulnerável. Eu não vim aqui por sua culpa ou suas desculpas. Eu vim porque precisava ver por mim mesma que tipo de homem abandonaria sua filha. Ela se virou para sair, então parou na porta. Mamãe nunca deixou de te amar, sabia? Mesmo depois de tudo. Ela me fez prometer não te odiar. Ainda estou trabalhando para manter essa promessa. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, deixando Richard sozinho com os monitores apitando e o peso de suas escolhas. Pela janela, ele podia ver o sol da Califórnia se pondo, pintando o céu em tons de laranja e vermelho, as mesmas cores do dia em que ele se afastou de Helena e sua filha recém-nascida. Pela primeira vez em décadas, Richard Thompson, o homem que construiu um império com decisões calculadas e distanciamento emocional, sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. A primeira sessão de fisioterapia de Richard pareceu uma batalha contra seu próprio corpo. A terapeuta, uma mulher séria chamada Sarah, o orientou em exercícios que antes pareciam trivialmente simples. Agora, apenas tentar sentar-se ereto sem apoio o deixava encharcado de suor. A chave é a consistência, explicou Sarah, ajudando a voltar para sua cadeira de rodas.
Sua lesão na coluna não está completa, há potencial para melhora, mas você precisará trabalhar mais do que nunca. Richard, que construiu um império imobiliário por pura determinação, viu-se humilhado pelo desafio de mover seus próprios dedos dos pés. Cada sessão se tornou um lembrete gritante de como ele havia tomado sua independência como garantida. Os outros pacientes no centro de reabilitação não se importavam com seu patrimônio líquido ou suas realizações comerciais. Aqui, o sucesso era medido em milímetros de movimento e segundos de equilíbrio sustentado. Entre as sessões de terapia, ele começou a observar as pessoas de forma diferente. De sua El-Shair, ele notou como seus enfermeiros tratavam uns aos outros, como as famílias apoiavam seus entes queridos na recuperação, como completos estranhos ofereciam ajuda sem esperar nada em troca. Ele via a humanidade de maneiras que sua vista do escritório nunca havia revelado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mai estava diante de uma tela em branco em seu pequeno apartamento transformado em estúdio. A arte sempre foi sua fuga, sua maneira de processar emoções complexas demais para palavras. Agora, seus pincéis se moviam com um novo propósito, criando imagens que falavam de ausência, cura e o espaço complicado entre a raiva e o perdão. Sua última série, provisoriamente intitulada Paz, chamou a atenção de um dono de galeria local. As pinturas apresentavam figuras masculinas fragmentadas, algumas em ternos, outras em aventais de hospital, todas de alguma forma incompletas. A dor era evidente em cada pincelada, mas também havia algo mais, um anseio por conexão, por compreensão. Seu trabalho evoluiu, observou seu mentor de arte durante uma visita ao estúdio. Ainda há raiva, mas ela não está mais consumindo a tela. Você está deixando a luz entrar. Maia não podia negar a mudança. Cada pintura parecia uma conversa que ela não podia ter com Richard pessoalmente. Cada escolha de cor um sentimento que ela ainda não conseguia expressar. O processo foi terapêutico, transformando sua dor particular em algo com que outros pudessem se relacionar e entender. Richard, aprendendo sobre o talento artístico de Maia por meio de sua equipe, começou a pesquisar a comunidade onde ela cresceu. East Los Angeles não era apenas um bairro pobre de onde ele havia fugido, era uma comunidade vibrante, rica em cultura, mas carente de recursos. Ele descobriu que o programa de arte local onde Maia havia aprendido a pintar estava lutando para permanecer aberto. Usando suas conexões comerciais, ele começou a organizar discretamente apoio para programas de arte comunitários. Não por meio de grandes gestos ou doações públicas, mas por meio de investimentos cuidadosos e estratégicos na infraestrutura do bairro. Ele garantiu que seu nome ficasse fora dos comunicados à imprensa, não querendo Maia para ver isso como manipulação. A fisioterapia continua a desafiá-lo diariamente. Tarefas simples como se vestir ou se transferir da cama para uma cadeira de rodas exigiam concentração e paciência intensas, qualidades que ele raramente aplicava a questões pessoais antes. Sarah notou sua determinação aumentando, especialmente após seus telefonemas particulares para verificar os projetos comunitários. Seu corpo está respondendo bem, ela observou durante uma sessão particularmente extenuante. Mas estou mais impressionada com as mudanças em sua atitude. Quando você chegou, estava com raiva do mundo. Agora está se concentrando no que pode fazer pelos outros. Richard pensou nas palavras dela enquanto se deslocava pelos corredores do hospital. Ele passou por salas cheias de outros pacientes enfrentando suas próprias batalhas, alguns com familiares ao lado, outros sozinhos. Ele se lembrou das palavras de Maia sobre trabalhar em 3 empregos para cuidar de sua mãe, sobre abandonar a escola de arte. O contraste entre suas vidas o atingiu novamente. Em seu quarto de hospital, ele começou a esboçar planos para uma iniciativa maior, não apenas apoiando programas existentes, mas criando novas oportunidades para jovens artistas em comunidades carentes. Ele pensou no talento de Maia, imaginando quantas outras pessoas talentosas nunca tiveram a chance de desenvolver suas habilidades devido a circunstâncias além de seu controle. O projeto lhe deu um propósito além de sua recuperação. Entre as sessões de terapia, ele fez ligações, revisou propostas e refinou seus planos. Seus parceiros de negócios notaram a mudança em suas prioridades, alguns com preocupação, outros com surpresa. Ao mesmo tempo, as pinturas de Maia começaram a atrair mais atenção. Uma série de pequenas exposições em galerias levou a elogios da crítica e reconhecimento crescente. Ela lutou com atenção, sabendo que seu trabalho mais poderoso veio da própria dor que ela ainda estava tentando processar. Cada exposição bem-sucedida parecia uma vitória e um lembrete da longa jornada pela frente. Os caminhos paralelos de pai e filha, um aprendendo a reconstruir seu corpo e remodelar seu legado, o outro transformando sua dor em arte,
continuou a se desenrolar, nenhum dos dois totalmente ciente de como suas jornadas separadas acabariam se cruzando. Maya conheceu Jake Martinez, sem parentesco, em um evento de arrecadação de fundos em um centro comunitário onde ela estava exibindo sua arte. Ele ficou mais tempo do que a maioria dos visitantes diante de sua peça central, uma grande tela representando um empresário virado para longe da mão estendida de uma criança. Ao contrário de outros cestadores que elogiaram sua técnica ou perguntaram sobre sua inspiração, Jake simplesmente disse: "Você faz as pessoas se sentirem vistas." Jake trabalhou como organizador comunitário, com foco em moradia acessível e acesso à educação artística. Seus jeans surrados e sua camisa social prática contrastavam fortemente com o traje de coquetel dos outros participantes. Enquanto os donos da galeria discutiam os preços, Jake falava sobre como a arte poderia dar voz às comunidades marginalizadas. "Seu trabalho fala de experiências que muitas pessoas neste bairro entendem", disse ele, gesticulando para suas pinturas. "A ausência, a luta, a resiliência, está tudo lá." Maya se viu atraída por sua paixão genuína por justiça social. Ao contrário das socialites do mundo da arte que viam sua história como um ponto de venda interessante, Jake a via como uma fonte de força e autenticidade. Eles acabaram conversando muito depois do evento terminar, compartilhando histórias enquanto tomavam um café em um restaurante próximo. "Eu também cresci aqui", Jake explicou. "Vi construtoras comprando prédios, expulsando famílias, tudo em nome do progresso. Agora eu luto para manter as comunidades intactas." Suas palavras tocaram Maya, lembrando-a do império imobiliário que seu pai havia construído. "Às vezes, o progresso tem um custo terrível", ela respondeu, pensando em sua mãe. O relacionamento deles se desenvolveu naturalmente, construído em valores compartilhados e compreensão. Jake compareceu às inaugurações de sua galeria, oferecendo apoio silencioso em vez de grandes gestos. Ele entendia sua arte de uma forma que poucos outros entendiam, vendo além da habilidade técnica para o emocional verdade por baixo. Quando Maya lhe contou sobre Richard, sobre trabalhar em sua casa e o acidente que havia mudado tudo, Jake ouviu sem julgamento. "Você não deve perdão a ele", ele disse simplesmente. "Mas você deve a si mesmo a chance de se curar." Richard, enquanto isso, soube sobre Jake por meio das verificações de antecedentes de rotina de sua equipe de segurança sobre os associados de Maya. Os relatórios pintaram um retrato de um ativista dedicado que se opôs com sucesso a vários projetos de desenvolvimento anteriores de Richard. A ironia não passou despercebida por ele. Sua filha havia encontrado conexão com alguém que representava tudo que ele antes rejeitava como obstáculo ao progresso. Durante uma de suas caminhadas noturnas pela vizinhança, Maya finalmente se abriu com Jake sobre seus medos mais profundos. Eles se sentaram em um banco do parque, observando crianças jogando basquete sob os postes de luz. "Às vezes eu olho no espelho e o vejo", ela admitiu. "Meus olhos, minha determinação, eles são dele. Tenho medo de que parte de mim seja igual a ele, capaz de se afastar de pessoas que precisam de mim." Jake pegou a mão dela. "Não somos definidos pelas escolhas dos nossos pais, Maya. Você provou isso todos os dias, ficando aqui, lutando por esta comunidade, transformando sua dor em algo bonito." "Mas e se?", a voz de Maya falhou. "E se eu tentar perdoá-lo e ele me decepcionar de novo? E se eu não for forte o suficiente para lidar com outra rejeição?" "Você já é forte o suficiente", Jake assegurou a ela. "Você sobreviveu à ausência dele. Você cuidou da sua mãe. Você construiu uma vida e uma carreira em seus próprios termos. O que quer que você decida sobre Richard, é sua escolha, não dele." Maya se inclinou contra o ombro de Jake, sentindo o ritmo constante de sua respiração. À distância, buzinas de carros e música de rua criavam a sinfonia familiar de seu bairro, a comunidade em que ela havia escolhido ficar, mesmo quando o sucesso poderia tê-la levado para outro lugar. "Eu costumava sonhar em confrontá-lo", ela disse calmamente. "Eu tinha todo esse discurso preparado sobre como ele arruinou nossas vidas. Mas agora que realmente tenho a chance, não tenho certeza do que quero dizer." Jake apertou a mão dela. "Talvez seja porque você não é mais a garotinha raivosa. Você se tornou alguém que entende que a vida é mais complicada do que vilões e vítimas." A conversa foi interrompida pelo telefone de Maya, outra mensagem da equipe da casa de Richard sobre seu progresso na recuperação. Ela olhou para a tela, sentindo o peso das palavras não ditas e das chances não aproveitadas. "Seja lá o que você decidir", Jake disse, lendo sua expressão, "saiba que você não está mais sozinha."
Sua força não está apenas em sobreviver à ausência dele agora, mas em escolher quem você quer ser na presença dele. As luzes da rua lançavam longas sombras na quadra de basquete, enquanto a noite caía sobre o bairro. Maya observava os jovens jogadores, pensando sobre escolhas, legado e as diferentes maneiras pelas quais as pessoas aprendem a se curar. O projeto de renovação do centro comunitário se tornou um ponto de encontro relutante para Richard e Maya. Richard participava por meio de videochamadas de sua cadeira de rodas, enquanto Maya comparecia às reuniões pessoalmente, ambos tentando manter distância profissional, apesar das correntes pessoais. O prédio precisa de mais do que atualizações cosméticas, Maya explicou durante uma sessão, espalhando plantas arquitetônicas pela mesa de conferências. Precisamos de ventilação adequada, entradas acessíveis e um espaço dedicado para aulas de arte. Richard, aparecendo na tela grande montada na parede, estudou as propostas. Seus instintos empresariais queriam desafiar os custos, mas ele se conteve, lembrando-se do apertado centro comunitário onde Maya havia aprendido a pintar. Seja o que for preciso, faremos acontecer. A equipe do projeto notou a tensão entre eles, a maneira cuidadosa como evitavam usar os nomes um do outro, as longas pausas antes de se dirigirem um ao outro, a maneira como Maya olhava para suas anotações sempre que Richard falava. No entanto, de alguma forma, seu comprometimento compartilhado com o projeto criou uma ponte frágil entre TEM. Durante uma discussão particularmente acalorada sobre alocações orçamentárias, Maya esqueceu sua dança cuidadosa de formalidade. Você não pode simplesmente jogar dinheiro em tudo e esperar que funcione, ela retrucou para Richard. Essas pessoas precisam de soluções sustentáveis, não apenas de um prédio chique com seu nome nele. A sala de reunião ficou em silêncio. A imagem de Richard na tela permaneceu parada por um momento antes de ele responder. Você está certo. O que você sugeriria em vez disso? O trabalho colaborativo deles não passou despercebido por Verônica. Ela chegou sem avisar ao centro de reabilitação de Richard, seus saltos low-boat instalando ameaçadoramente pelo corredor. Ela o encontrou revisando documentos do centro comunitário após sua sessão de terapia. O conselho está preocupado, ela começou sem preâmbulos. Você está desviando recursos para um projeto sem ROI claro, e rumores estão começando sobre a verdadeira identidade de Maya. Richard larga o SCU tablet. Eu ainda sou o acionista majoritário. As preocupações do conselho foram anotadas. Não é só o conselho, Richard. A voz de Verônica ficou mais baixa. Você esqueceu o que discutimos há 25 anos? O verdadeiro motivo pelo qual você teve que ficar longe de Helena e do bebê. As mãos de Richard agarraram os braços da cadeira de rodas. Você está me ameaçando, Verônica? Estou lembrando que está em jogo. Ela pegou o telefone, mostrando a ele uma notícia sobre o projeto do centro comunitário. Essa pequena história de redenção que você está escrevendo pode desvendar tudo o que construímos. Alguns segredos precisam ficar enterrados. Enquanto isso, Maya trabalhava até tarde no centro comunitário, sem saber da conversa que acontecia do outro lado da cidade. Ela estava no que se tornaria o principal estúdio de arte, imaginando futuros alunos encontrando sua voz por meio da criatividade, assim como ela. As palavras de Jake sobre não dever perdão a Richard ecoaram em sua mente. A próxima reunião do projeto foi tensa. Verônica compareceu pessoalmente, sua presença adicionando uma camada extra de complexidade à dinâmica já tensa. Ela se sentou ao lado de Maya, oferecendo sugestões que do útil na superfície, mas sutilmente minou a visão de Maya para o centro. Talvez devêssemos nos concentrar em mais programas práticos, Verônica sugeriu suavemente. A arte é maravilhosa, mas o treinamento profissional pode servir melhor à comunidade. Maya sentiu Richard observando sua reação através do feed de vídeo. A arte me ensinou resiliência, ela respondeu, encontrando o olhar de Verônica. Me ajudou a processar traumas, encontrar minha voz. Essas crianças merecem a mesma oportunidade. Claro, Verônica sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Só quero garantir que estamos fazendo escolhas responsáveis com os recursos da empresa. Após a reunião, Verônica alcançou Maya no estacionamento. Você parece muito envolvida neste projeto, ela observou. Quase como se você tivesse um interesse pessoal nele. Maya reconheceu a ameaça por trás da pergunta educada. Eu acredito em retribuir a minha comunidade, Sra. Thompson. Não é isso que sua família afirma valorizar. Os valores familiares são exatamente o que me preocupa. O sorriso de Verônica desapareceu.
Richard pode estar se sentindo sentimental em sua condição atual, mas não confunda isso com algo mais permanente. Algumas portas são melhores se deixadas fechadas. Maya observou Verônica ir embora em seu SUV de luxo, sentindo o peso de segredos não ditos pressionando-a. Mais tarde naquela noite, ela ligou para Jake, precisando expressar seu crescente desconforto. Verônica sabe de algo, ela disse a ele. Algo além do abandono de Richard. Posso sentir na maneira como ela me observa, na maneira como ela escolhe suas palavras. Tenha cuidado, Jake aconselhou. Pessoas com poderes segredos podem ser perigosas quando se sentem ameaçadas. O projeto continuou avançando, mas a atmosfera ficou cada vez mais carregada. Richard parecia distraído durante as reuniões, muitas vezes perdido em pensamentos quando não era abordado diretamente. Maya percebeu que ele a observava mais atentamente, como se tentasse memorizar suas feições ou decodificar alguma mensagem oculta em suas expressões. As reformas começaram a tomar forma, paredes caindo e novos espaços surgindo, mas bem após a transformação física, algo mais estava se formando, uma tensão que ameaçava quebrar a fachada cuidadosa que todos os três haviam construído. O anúncio da doação multimilionária de Richard para o centro comunitário virou manchete na imprensa local. Ele insistiu em fazer isso por meio de um fundo cego, mantendo seu nome oficialmente separado do projeto, mas a comunidade empresarial rapidamente conectou os pontos. A doação não era apenas dinheiro, incluía provisões para financiamento contínuo, bolsas de estudo e programação sustentável. Maya descobriu o escopo completo da doação enquanto revisava os documentos do projeto. Suas mãos tremiam enquanto lia os detalhes. Materiais de arte por uma década, salário de professores, fundos de manutenção, até mesmo um programa de bolsas para alunos que não podiam pagar as aulas. Tudo o que ela desejava quando criança, exposto em uma linguagem jurídica cuidadosa. Ele está tentando comprar seu perdão, Jake sugeriu quando ela lhe mostrou os documentos em seu apartamento naquela noite. A questão é, o que você vai fazer sobre isso? Maya olhou para os papéis espalhados na mesa da cozinha. Esse é o problema, ele está fazendo exatamente o que eu teria feito na posição dele. É inteligente, prático e realmente útil. Eu quero ficar bravo, mas ele está finalmente agindo como um pai, Jake concluiu. A construção do centro comunitário progrediu rapidamente. Maya se viu passando mais tempo lá, muitas vezes ficando até tarde da noite, imaginando o espaço cheio de jovens artistas. Durante uma dessas noites, a van acessível para a cadeira de rodas de Richard parou do lado de fora. Queria ver pessoalmente, ele explicou enquanto sua enfermeira o ajudava a navegar pela rampa que eles tinham acabado de instalar. As reuniões de tela não fazem justiça. Maya observou absorver o espaço, notando como seus olhos se demoraram nas áreas que ela havia projetado especificamente para aulas de arte. Por que você fez isso? Ela perguntou finalmente. A doação, tudo isso. Por que agora? Richard se empurrou até a janela com vista para o vizinho Olhood. Passei a vida construindo coisas para lucrar. Torres de vidro, condomínios de luxo, monumentos à riqueza. Mas vendo seu trabalho, entendendo o que a arte significava para você, percebi que estava construindo as coisas erradas. Mamãe costumava pintar, Maya disse calmamente. Você sabia disso? Ela desistiu para trabalhar em turnos extras, para nos manter alimentados. As mãos dela tremiam muito de exaustão para segurar um pincel. Os ombros de Richard ficaram tensos. Eu não sabia. Há tanta coisa que eu não sabia, não perguntei, não. Ele parou, lutando contra emoções que passou décadas reprimindo. O dinheiro ajuda, Maya reconheceu. Essas crianças terão oportunidades que eu nunca tive. Mas isso não muda o passado. Não, Richard concordou. Não muda. Mas talvez possa mudar o futuro. A conversa foi interrompida pela chegada inesperada de Verônica. Ela observou a cena, Richard e Maya sozinhos no prédio inacabado, com desgosto mal disfarçado. A reunião do conselho terminou cedo, ela anunciou. Achei que te encontraria aqui. Seus olhos se moveram criticamente pelo espaço. Está indo bem. A tensão na sala mudou, ficou mais aguda. Maya juntou seus desenhos, saindo silenciosamente enquanto Verônica começou a discutir assuntos de negócios com Richard. Pela janela, ela os viu discutindo, os gestos de Verônica se tornando cada vez mais animados. No dia seguinte, durante a reunião de atualização do projeto, Maya apresentou seus designs finais para o programa de arte.
Ela incluiu uma placa de dedicatória que dizia: em memória de Helena Martinez, artista, mãe, sonhadora. A imagem de Richard na tela de vídeo permaneceu parada por um longo momento antes que ele falasse. A placa é perfeita. Sua voz carregava uma emoção que fez até Verônica desviar o olhar do telefone. Mais tarde naquela semana, Maya recebeu uma entrega inesperada em seu apartamento, um pequeno e surrado caderno de desenho. Dentro, ela encontrou os primeiros desenhos de sua mãe, datados de antes de seu nascimento. Uma nota de Richard explicou: Helena deixou isso no meu escritório, no dia em que eu disse a ela que estava indo embora. Eu guardei todos esses anos, sem coragem de devolvê-lo. Maya passou a noite folheando o caderno de esboços, vendo o talento de sua mãe capturado em traços rápidos e estudos detalhados. Ela reconheceu elementos de seu próprio estilo no trabalho de sua mãe, da mesma forma que agora reconhecia elementos de Richard em si mesma. O centro comunitário continuou a se transformar, tanto física quanto simbolicamente. Cada nova adição parecia outra palavra em uma conversa contínua entre pai e filha, uma conversa que eles estavam finalmente aprendendo a ter, não por meio de confronto direto, mas por meio de propósito compartilhado e compreensão gradual. À medida que o projeto se aproximava da conclusão, Maya se viu ficando até mais tarde no centro, adicionando seus próprios toques ao espaço. Uma noite, ela percebeu que estava pintando da mesma maneira cuidadosa e deliberada com que Richard abordava suas decisões de negócios, metodicamente, com atenção aos detalhes e impacto de longo prazo. O reconhecimento não a irritou como antes. Em vez disso, parecia aceitar uma verdade sobre si mesma que ela havia tentado negar por muito tempo. A manhã da inauguração do centro comunitário amanheceu clara e brilhante. Maya chegou cedo, observando os empreiteiros fazerem os ajustes finais na nova sinalização. O prédio estava transformado, não mais a estrutura em ruínas de sua infância, mas uma instalação moderna que mantinha seu caráter comunitário. No interior, a galeria principal estava decorada com obras de arte de artistas locais, incluindo 3 peças de Maya. Ela escolheu obras que contavam histórias de ausência e reconciliação, seu significado claro para qualquer um que soubesse onde olhar. A peça central era uma grande tela mostrando 2 mãos quase se tocando, uma reminiscência da criação de Adão de Michelangelo, mas com um cenário distintamente urbano. Richard chegou 1 hora antes da cerimônia. Sua cadeira de rodas agora navegava com facilidade praticada. Meses de fisioterapia restauraram algum movimento em suas pernas, embora caminhar continuasse sendo uma meta distante. Ele usava um terno simples em vez de seu traje de grife, parecendo entender que esse evento exigia humildade em vez de poder. A galeria superou minhas expectativas, disse ele, andando pelo espaço. Seus olhos permaneceram nas pinturas de Maya, reconhecendo-se nas figuras paternas sombrias que ela havia retratado. A cerimônia começou com líderes comunitários e autoridades locais fazendo discursos esperados sobre progresso e oportunidade. Então Maya subiu ao pódio. Ela havia preparado comentários cuidadosos sobre a missão do centro, mas olhando para a multidão, para os rostos das pessoas que compartilhavam sua história de luta e perseverança, ela deixou de lado suas anotações. A arte salvou minha vida, ela começou, sua voz firme. Quando as palavras falharam, quando a dor parecia avassaladora, eu encontrei minha voz através da criação. Este centro existe porque alguém finalmente entendeu esse valor. Ela fez uma pausa, encontrando os olhos de Richard. Às vezes, os maiores atos de criação vêm do reconhecimento de nossas falhas e da tentativa de construir algo novo. O público se mexeu, sentindo o peso pessoal por trás de suas palavras. As mãos de Richard agarraram os braços da cadeira de rodas, os nós dos dedos brancos. Quando chegou a vez de Richard falar, seu assistente o ajudou a subir ao pódio. Ele parecia mais velho do que sua idade, humilhado pelas circunstâncias e escolhas. Passei minha vida construindo monumentos para o sucesso, disse ele. Torres de vidro que alcançavam céu, mas lançavam sombra sobre comunidades como esta. Hoje, estamos construindo algo diferente, um espaço para os sonhos crescerem, para as vozes serem ouvidas. Ele se virou para Maya. Aprendi, talvez tarde demais, que nosso maior legado não está no que construímos, mas em quem deixamos de nutrir. A plateia murmurou, sentindo o desenrolar de uma história mais profunda. Entre eles, um repórter do Los Angeles Times se inclinou para a frente, registrando cada palavra. Foi quando Verônica notou Julia Martinez na multidão, um rosto que ela não via há 25 anos. Sua taça de champanhe escorregou de seus dedos, quebrando-se no chão. A repórter captou o momento sem reconhecimento, viu o pânico passar pelo rosto de Verônica.
Em poucas horas, a história foi publicada online. A filha secreta do magnata do mercado imobiliário por trás do projeto do centro comunitário. O artigo juntou a história de Maya, o acidente de Richard e seu reencontro inesperado. Mas foi além, sugerindo segredos mais profundos. A repórter havia descoberto registros antigos, depoimentos de ex-funcionários, sugerindo que o abandono de Helena e Maya por Richard não havia sido um caso simples de um jovem escolhendo a carreira em vez da família. O telefone de Maya explodiu com notificações. Os donos de galerias que elogiaram seu trabalho agora queriam entrevistas exclusivas sobre sua jornada inspiradora. Os blogs imobiliários especularam sobre sua potencial reivindicação à fortuna Thompson. As mídias sociais estavam cheias de narrativas concorrentes, algumas a pintando como uma interesseira, outras como uma herdeira injustiçada. Mais tarde naquela noite, depois que a multidão foi embora, Maya estava sozinha na galeria. Seu telefone vibrou com outra ligação, dessa vez de um investigador particular alegando ter informações sobre o motivo pelo qual Richard realmente deixou sua mãe. O investigador particular mencionou o nome de Verônica, sugeriu que havia evidências de ameaças, de manipulação. Maya olhou para sua pintura central, aquelas mãos quase se tocando. O espaço entre elas parecia maior agora, cheio de segredos recém-descobertos e perguntas que ela não tinha certeza se queria respostas. Richard, observando da porta, viu sua expressão mudar. Maya, ele começou, mas ela levantou a mão. Não, ela disse. Seja qual for a verdade, o que quer que tenha acontecido naquela época, preciso ouvir tudo de uma vez. Chega de revelações graduais, chega de meias-verdades. As luzes da galeria projetavam suas sombras na parede, uma filha de pé, um pai em sua cadeira de rodas, e entre eles, 25 anos de segredos prestes a se libertar. A tempestade da mídia atingiu com precisão devastadora. Em poucos dias, os paparazzi acamparam do lado de fora do apartamento de Maya, forçando-a a se mudar temporariamente para a casa de Jake. As redes de negócios publicaram artigos especulativos sobre o impacto no preço das ações da Thompson Developments. Detetives das redes sociais vasculharam registros de décadas, construindo teorias sobre o passado de Richard. Verônica orquestrou o controle de danos da mansão Thompson, sua equipe de RP trabalhando horas extras para distorcer narrativas. Mas ela não conseguia controlar o vazamento constante de informações que parecia surgir de várias fontes. Fotografias antigas surgiram mostrando Helena em eventos da empresa. Ex-funcionários começaram a falar anonimamente sobre ocorrências estranhas de 25 anos atrás. Maya descobriu o nome de sua mãe em alta nas redes sociais, sua história de vida dissecada por estranhos. Eles estão transformando em uma novela, ela disse a Jake, rolando por inúmeras postagens. Ela era mais do que apenas a outra mulher na história deles. No centro de reabilitação, Richard enfrentou seu próprio cerco. Repórteres disfarçados de visitantes tentaram passar pela segurança. Membros do conselho exigiram reuniões de emergência. Seu telefone estava cheio de mensagens de antigos associados se distanciando ou oferecendo apoio suspeito. O ponto de ruptura veio quando um tabloide publicou as cartas privadas de Helena, correspondência que ela havia enviado a Richard durante a gravidez, nunca entregue porque Verônica as havia interceptado. Maya soube da existência delas por meio de um alerta de notícias matinal. Richard encontrou o artigo em seu tablet durante a fisioterapia. Suas pernas cederam durante um exercício em pé. Pela primeira vez, não foi por fraqueza física. As cartas revelaram as tentativas desesperadas de Helena de contatá-lo, sua crença de que ele havia escolhido ignorá-la em vez da verdade. Ele nunca soube que ela tentou contatá-lo. Verônica chegou ao centro de reabilitação naquela tarde, vestida imaculadamente como sempre, mas com uma nova tensão ao redor dos olhos. Precisamos nos adiantar, ela anunciou, fechando a porta do quarto privado de Richard. Preparei uma declaração, você ameaçou Helena? Richard interrompeu, sua voz mortalmente baixa. A compostura perfeita de Verônica quebrou ligeiramente. Tudo o que eu fiz foi para proteger nosso futuro. Você estava construindo algo importante, você ameaçou a mãe da minha filha? A cadeira de rodas de Richard se aproximou dela, suas mãos agarrando os braços até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela ia estragar tudo, Verônica retrucou, sua fachada cuidadosamente mantida finalmente quebrando. Você estava prestes a fechar o acordo com a Martinez Development, seu primeiro grande projeto. Helena sabia sobre as irregularidades de zoneamento, os pagamentos a autoridades. Ela poderia ter destruído tudo pelo que trabalhamos. Então você a fez desaparecer.
A voz de Richard estava vazia. Me fez pensar que ela tinha aceitado o dinheiro que eu ofereci e escolhido desaparecer. Eu dei-a ela uma escolha, Verônica rebateu. Sair silenciosamente com dinheiro suficiente para recomeçar, ou assistir você ir para a prisão por fraude. Ela escolheu proteger você. A verdade pairava entre eles como gás venenoso. 25 anos de casamento, sucesso e ambição compartilhada se dissolveram diante dessa traição há muito enterrada. Helena morreu pensando que eu abandonei nosso filho voluntariamente, disse Richard, cada palavra esculpida em gelo. Maya cresceu acreditando que seu pai escolheu riqueza em vez de amor. E você se sentou na minha frente no jantar por 25 anos, me observando construir meu legado com base nessa mentira. Eu construí esse legado também, Verônica sibilou. Tudo que você é, tudo que conquistamos, eu estive lá, fazendo escolhas difíceis, mantendo você limpa, lidando com as consequências. Você precisava de mim. Não, respondeu Richard, eu precisava da verdade. Eu precisava da chance de escolher meu próprio caminho. Você tirou isso de mim, de todos nós. Ele pegou o telefone, rolando pelas mensagens recentes. O conselho se reúne amanhã. Estou deixando o cargo de CEO e transferindo o controle majoritário para um fundo cego. Ele olhou para sua esposa de 25 anos. Você deveria pedir para seus advogados contatarem os meus sobre os procedimentos de divórcio. O rosto de Verônica empalideceu. Você está jogando tudo fora? Por quê? Uma filha adulta que odeia você? A memória de uma mulher morta? Não, Richard disse calmamente. Eu finalmente estou escolhendo o caminho certo, 25 anos tarde demais. Enquanto os saltos de Verônica se afastavam pelo corredor do hospital, Richard puxou as informações de contato de Maya. Seu dedo pairou sobre o botão de chamada enquanto ele lutava para encontrar palavras grandes o suficiente para preencher o abismo de mentiras entre eles. Do lado de fora da janela, flashes de câmeras pontuavam a escuridão crescente. Amanhã, o mundo dissecaria cada detalhe da tragédia familiar. Mas hoje à noite, um pai tinha que encontrar coragem para contar toda a verdade à filha, mesmo que isso significasse perdê-la novamente. O misterioso interlocutor acabou sendo Julia Martinez, irmão mais velho de Helena, que mantinha uma vigilância silenciosa sobre a vida de Maya de longe. Ele solicitou uma reunião em seu escritório de advocacia no centro de Los Angeles, longe do circo da mídia. Maya chegou com Jake, encontrando Richard já lá em sua cadeira de rodas, parecendo menor do que ela já o tinha visto. Julian estava sentado atrás de sua mesa, uma pasta grossa na frente dele. Helena deixou isso comigo, Julian começou, abrindo a pasta. Ela me fez prometer revelar apenas se certas circunstâncias se alinhassem. Sua reunião com Richard e a exposição pública atenderam a essas condições. Ele puxou um documento que fez Richard prender a respiração, o contrato original para o projeto Martinez Development, a pedra angular de seu império. Junto com ele estavam extratos bancários, fotografias e uma carta escrita à mão de Helena. Sua mãe não era apenas uma jovem que Richard abandonou, Julian explicou a Maya. Ela era uma assistente jurídica júnior na empresa de desenvolvimento para a qual Richard trabalhou antes de abrir seu próprio escritório. Ela descobriu irregularidades no projeto Martinez, subornos, licenças fraudulentas, deslocamento de família sem a devida compensação. Maya observou o rosto de Richard enquanto Julian continuava. Helena tentou denunciar pelos canais adequados, mas a corrupção foi muito profunda. Quando ela descobriu que estava grávida de você, ela abordou Richard diretamente, acreditando que ele era diferente dos outros. Eu estava, Richard sussurrou. Ou eu pensei que estava. Mas Verônica. Julian assentiu severamente. Verônica interceptou as tentativas de Helena de contatar Richard. Ela apresentou à sua mãe uma escolha impossível: desaparecer com dinheiro suficiente para criá-la confortavelmente, ou ver seu pai ir para a prisão por seu papi. El na fraude. Mamãe escolheu protegê-lo, Maya percebeu, sua voz cheia de emoção. Mesmo depois de tudo. Ela fez mais do que isso, Julian continuou, puxando mais documentos. Ela usou o dinheiro que Verônica lhe deu para comprar discretamente propriedades nos bairros que estavam sendo desenvolvidos. Pequenos lotes, nada suspeito na época. Mas ao longo dos anos, essas propriedades se valorizaram significativamente. Ele deslizou um extrato financeiro sobre a mesa. Maya, você não é apenas filha de Richard. Você é dona de um imóvel que vale quase $500 milhão.
Sua mãe construiu um império secreto paralelo ao do seu pai, sempre esperando que você entendesse por que ela fez as escolhas que fez. A sala ficou em silêncio enquanto a magnitude da revelação era absorvida. Maya olhou para a declaração, vendo o planejamento cuidadoso de sua mãe disposto em colunas de números e escrituras de propriedade. Há mais, Julian disse suavemente, mostrando a carta de Helena. Ela escreveu isso antes de morrer, explicando tudo. Mas ela também deixou instruções sobre as propriedades. Ela queria que elas fossem usadas para reconstruir as comunidades que foram deslocadas, para criar espaços para arte e educação, exatamente o que você está fazendo com o centro comunitário. Richard se aproximou de Maya, suas mãos tremendo. Eu nunca soube. Todos esses anos, pensei que era eu quem estava construindo algo significativo, mas Helena, ela era verdadeira visionária. Maya abriu a carta de sua mãe, reconhecendo a caligrafia elegante que a ajudou com o dever de casa, assinou autorizações, escreveu notas encorajadoras em seu primeiro caderno de esboços. Enquanto lia, lágrimas caíam no papel. Ela te perdoou, Maya disse finalmente, olhando para Richard. Ela escreveu que esperava que nos encontrássemos de um ao outro algum dia, que entenderíamos que somos mais parecidos do que diferentes, ambos construtores, ambos sonhadores, ambos tentando deixar algo significativo para trás. Fora do escritório de Julian, a cidade fervilhava de vida. A mídia logo descobriria esse novo capítulo em sua história, mas por enquanto, nesta sala silenciosa, pai e filha começaram a se ver claramente pela primeira vez. Quero honrar a visão dela, disse Maya, endireitando os ombros. Use essas propriedades da maneira que ela pretendia, não para lucro, mas para as pessoas. Não para competir com seu império, mas para complementá-lo. Para curar o que estava quebrado. Richard pegou a mão dela e, dessa vez, Maya não se afastou. Faremos isso juntos, disse ele. Se você me deixar ajudar. Não como um homem de negócios, mas como seu pai. Jake, que permaneceu silenciosamente solidário durante as revelações, deu um passo à frente. O centro comunitário pode ser apenas o começo. Um modelo para projetos semelhantes pela cidade. Maya olhou para a reunião de homens ao seu redor. Seu tio que guardou os segredos de sua mãe, seu pai que finalmente estava pronto para ser digno daquele título, e Jake que a ajudou a encontrar sua própria força. Em sua mão, ela segurava a carta de sua mãe, uma ponte entre o passado e o futuro. Mamãe escreveu outra coisa, Maya disse, lendo a carta. O maior ato de amor é deixar de lado a raiva para construir algo novo. Ela não estava falando apenas sobre perdoar você, pai. Ela estava falando sobre todos nós, como escolhemos usar nosso poder, nossa dor, nosso privilégio. O sol estava se pondo sobre Los Angeles, pintando o céu com cores que teriam inspirado Helena a pintar. Em um escritório alto, sua filha e o homem que ela amou um dia começaram a planejar um novo tipo de legado, um construído não em segredos e separação, mas na verdade transformação. Uma semana depois, o centro comunitário sediou sua primeira aula de arte. Maya observou as crianças entrando no prédio, com os olhos arregalados de possibilidade. Na parede, ao lado da placa memorial de Helena, estava pendurado um N-Piece, pintura de Maya daquelas mãos quase se tocando, a Go. Array modificadas. As mãos se aproximaram, seus dedos finalmente se encontraram, criando algo novo no espaço entre passado e futuro.